continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 163 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e noturnos, 1701 de rating. Antes de começar o jogo, não esquece daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Desafio lançado. Caçando um adversário aqui na faixa dos 1.700. Vamos começar de brancas contra o nosso amigão da Croácia. Vamos jogar E4. Ele jogou E5, cavalo F3 e vamos ter mais uma abertura escocesa, hein? Tô achando. Cavalo C6. Vamos jogar abertura escocesa tão popular aqui nessa temporada. Cavalo por D4, a gente sabe que cavalo por D4 é um lance impreciso, mas o pessoal adora fazer esse lance. Disparado o lance mais jogado aqui, né? Cavalo por D4. Dama por D4. Jogou D6. Vou tirar o cavalo para C3. Essa é uma solução boa, tá? Jogar D6 e tirar as peças rápido. Muita gente, depois que troca em D4, começa a inventar moda. Já começou a inventar moda. Por que ele tem que tirar esse bispo? Ele tem que acelerar o desenvolvimento da ala do rei. Eu falei isso num vídeo recente. Todo mundo que começa a jogar xadrez aprende os conceitos principais e depois parece que esquece, né? O cara tem que focar, né? Bispo D7 é um lance super esquisito. Eu vou colocar o bispo em C4 já, de olho nesse ponto mais fraco aqui em F7, né? Ele pode jogar bispo C6, né? Só que ele está perdendo tempos importantes aqui, né? De desenvolvimento. Ele tem que fazer cavalo F6 aqui, mais cedo ou mais tarde. H6 não tá certo o que ele tá fazendo. Ele tá tentando evitar bispo G5, mas não é hora disso, né? Ele não pode se dar esse luxo, né? Eu acho que vou fazer o roque. Eu tenho dama D5, mas ele... dama D5 já ganha um peão, se eu quiser. Dama D5 ameaça mate. Ele vai jogar bispo E6. E aí eu tenho dama... Vamos lá, exercício pra você. Você que tá, né? Acordar aí, você que tá dormindo aí quase. Porque às vezes você quer dormir, né? Então, sei lá, pode dormir também, não precisa acordar. Mas vamos acordar pra fazer esse exercício aqui, ó. Dama D5, ameacei mate em F7. Se você jogar bispo P6, eu vou jogar dama captura B7, entregando o bispo do C4. E aí? O que eu faço depois de bispo pro C4? Então, dama D5, bispo P6, dama pro B7, bispo C4. As brancas têm um lance bom aí, que é dama C6 cheque, e depois de rei E7, né, para não perder a torre ali em A8, eu jogo dama pro C4 e eu ganho. Então, assim, roque é um lance excelente. Vocês já sabem, né? Roque pode não ser o melhor, mas é um lance, no mínimo, bom, no mínimo decente, né? Talvez dama D5 seja melhor. Ameaçando aqui, ameaçando ali. Talvez ele tenha que fazer um dama E6, mas dama E7 dá problema também, né? Bispo E6 eu tomo, torre B8. Vamos fazer dama D5? Esse é um lance, por exemplo, pouco natural, né? Dama D5. Então, realmente, você tem que estar convicto que tá certo, né? Porque rock você sabe que não tem... Esse lance não tem erro, né? Não tem como ser ruim esse lance. Mas é isso, dama D5, bispo E6, dama B7, né? Talvez cavalo E7, né? Eu vou fazer o rock. Mas ele poderia dar o peão e jogar cavalo E7. A questão é tão bom que eu suspeito que pode ser até melhor que dama D5. Ele tá jogando muito lento agora, né? A minha ideia era a seguinte: se ele jogar cavalo F6, eu ia jogar E5. Peão toma dama E5, bispo E7, torre 1. Então, assim, meu desenvolvimento é tão bom aqui que eu acho que eu nem quero ganhar um peão. Eu quero tentar realmente ganhar a partida imediatamente, né? Agora a dama D5 vai ser ruim, vai ser difícil resistir, né? Eu tenho a opção de torre 1, B5, E5. B pro C4 e por D6, bispo E6. Então, dama D5 de novo, bispo E6. Eu vou jogar dama D5 agora. Ameacei mate, ameacei o peão. Eu acho que ele vai jogar bispo E6, aí eu jogo dama pro B7. Bispo C4, dama C6. Podemos ter um fim precoce aqui da partida, né? É bem possível que aconteça um fim precoce aqui. Nosso amigão tá jogando rápido, tá achando que a vida é uma tranquilidade total, né? O cara jogou H6, jogou A6, jogou bispo D7, nem encostou na ala do rei. Ele não mexeu uma peça da ala do... Você tem noção disso? Ele não mexeu uma peça da ala do rei ainda. Uma. Nada. Né? Jogou bispo E6. Eu vou capturar em B7 aqui. Tá caindo meu bispo.
Só que eu tenho dama C6 cheque, que era o lance importante aqui, né? Se ele jogar torre B8, eu tomaria o peão em A6. E aqui eu vou jogar dama C6 cheque. O problema é o seguinte, se ele jogar esse, eu tomo a torre com cheque. Ele vai ter que jogar rei E7, talvez. Só que aí dama C4 eu tenho um peão a mais. E tem um ataque aqui monstruoso, de graça, né? Eu tenho um peão a mais aqui. Muitas vezes você tem que sacrificar material para conseguir um ataque desses, né? Jogou o cavalo F6. E aí... E aí? E5 é tentador aqui, né? Pra tentar abrir mais linhas. E5, D por E5, bispo E3. E aí parece que vai desabar, né? Ele vai jogar rei E8, aí dama C6, né? Eu vou jogar E5 aqui. O ataque é muito forte aqui. Né? Torreão tá bom também, mas E5 é melhor, porque eu já garanto que vai abrir essa diagonal. Né? Ameacei o cavalo, ameacei o peão, ameacei, enfim. Ameacei tomar e jogar torre 1. Tô tomando aqui em D6, em algum momento. Ele vai ter que tomar, eu jogo o bispo E3, colocando mais uma peça na cabeça dele. Tá chegando torre D1, que é aquele lance bonito, agradável, né? Trazendo a última peça pro jogo. E fica a dúvida, será que vai ter uma segunda partida? Só o tempo dirá, né? Não sei. Não sabemos. Jogou cavalo H7. O fim tá muito próximo aqui, né? Cavalo D5, ele ainda tem rei D7, ele se aguenta. Não, eu vou tomar em D6. Não tem como esse lance ser ruim, né? Ele nem tem uma captura muito agradável, né? Jogou de C por D6. E agora cavalo D5, acho que é mate, né? Tem torre 1 também. Força rei D7. Como é que é? Torre 1, rei D7, dama A4, rei C8, dama C6. Bom, cavalo D5 não tem como estar errado aqui. Vou começar com o cavalo D5, ele vai jogar rei D7. E aqui, dama A4 parece bom, né? Ainda não vai ser mate. Ele ainda vai esconder o rei ali para C8. Cheque, cheque. Ainda não vai ser. Não vai ser o fim da partida, né? Porque eu não consegui botar a torre em jogo. Tem bispo E3 mais flexível, talvez, né? Para jogar dama A4 e trazer mais peças para o ataque. Dama A4, né? Rei C8. E aí, e aí dama C6, rei B8. Bom, bispo E3, né? Tá completamente ganho. Mas ele ainda tá fazendo uns lances, né? Que cavalo F6, bispo B6, né? Tá bom, eu vou dar cheque aqui em A4, tá bom? Vocês vão dizer, pô, o Cricor tá enrolando só pra não ter, só pra não ter que jogar duas partidas no vídeo. Mas não é isso não. Eu tava tentando pensar qual que era o melhor mesmo. Rei E6 permite torre 1. Isso, agora ele vai levar mate por outro lado, né? Porque dama E4 ele volta, beleza. Mas torre 1 parece matador, né? Claro que eu vou sacrificar o cavalo, então eu vou ter que pensar, eu não tô enrolando, tá? Eu poderia fazer isso, mas não tô enrolando. Mas aqui é mate, né? Torre 1, rei D5, C4, rei C5, bispo E3 é mate. Então aqui sem muitas delongas, torre 1 tá bom. Repara que eu tô tentando o quê? Maximizar aqui a iniciativa das minhas peças. Esse rei F5 é mate em 1, já viu? E aí, cadê o mate em 1? Rápido, rei F5. Mate em 1 pras brancas, tá bom. Vai pensando aí. Então rei D5. E agora, na verdade não é mate de imediato, porque ele ainda tem o rei D4 que eu não vi. Mas vai ser mate rápido aqui, né? Dama E4, rei C5, bispo E3, ele segue fugindo aqui. Então, vou jogar C4. Esse aqui é mate em 1. Acho que ele vai jogar esse para levar mate. Rei D4 ainda aguenta mais uns lances, né? Acho que eu vou fazer. Mas aqui bispo E3 é mate em 1. Beleza. E para alegria de todo mundo, vamos para análise direto. Não vai ter segunda partida. Lance 19, bispo E3, checkmate. Vamos para análise. Bora. 91.1. A decisão tem sido boa, né, nas últimas partidas. 71.2 do nosso amigão aqui da Croácia. Um lance excelente para mim. Uma imprecisão para mim, 5 para ele. Dois erros dele, uma chance perdida para mim. Projeção aqui de nível 2300.
Beleza, nada mal. 1450 para ele. O Stockfish não foi muito generoso com ele. Beleza. Então vamos para análise. Então ele jogou E4. Quer dizer, eu joguei E4, ele jogou E5. Cavalo F3, cavalo C6 e D4. E assim, já que temos um pouco mais de tempo hoje, vamos entender, né, a importância que é de você manter um repertório. Essa aqui é a primeira temporada de todas as 6 temporadas dessa série que eu tô jogando o mesmo repertório desde o começo e vou jogar até o final. Qual que é a ideia disso, né? Claro que vocês já entenderam, né? Você vai aprofundando as ideias, entendendo melhor, isso é óbvio, essa parte é óbvia. Mas olha como o jogo vai ficando mais consistente. Eu tô jogando esse repertório desde os 400 de rating, né, até os 1700 e vou jogar até o fim dessa temporada mesmo. Então, quando alguém pergunta, pô, Cricor, eu tenho 800 de rating, que abertura que é boa para eu subir de nível? Não faz diferença, né? Você só não pode jogar aberturas que são ruins, muito ruins, né? Uns gambitos malucos, uma coisa que não faz muito sentido, né? Uma abertura muito extravagante, irregular, diferente. As aberturas tradicionais, principais, todas elas são consistentes e mais ou menos equilibradas entre si. Eu não vou te dizer que a escocesa é a melhor de todas, mas é uma abertura boa também, né? É melhor do que a Rui Lopes? Não é melhor que a Rui Lopes. É melhor que a italiana? Não é melhor que a italiana, né? A italiana é uma das mais jogadas hoje em dia, a Rui Lopes é muito jogada, mas cada uma tem suas ideias. Ou seja, o que importa é o que você faz depois. Só que por que que é importante você manter a mesma abertura, né? Se eu tô dizendo que, pô, não faz diferença, então eu vou jogar qualquer abertura. Eu vou jogar cada vez uma diferente. Não, porque aí você não ganha consistência no que você está fazendo. Se você jogar sempre italiana, você vai começando, né, a observar ideias semelhantes. Você já vai começando a perceber o que os adversários fazem geralmente contra a italiana. E isso, essa temporada está mostrando que você pode jogar uma abertura desde os 400 de rating até você jogar o Candidatos, até você ser campeão mundial jogando contra o Gukesh. Pode jogar escocesa até ser campeão mundial? Pode. Talvez a escocesa no match contra o Gukesh não vai cair tão bem, mas você pode jogar no Candidatos até lá. No match talvez você vai ter que variar um pouquinho. Mas você pode tranquilamente jogar desde iniciante até um nível de ser um dos melhores do mundo, porque não é a abertura que decide o jogo. Mas é importante que você mantenha a mesma abertura por um bom tempo para você ganhar consistência, entender já alguns detalhes e ganhar experiência, que só você vai ter daí nesse caso, né? Se você joga uma vez a Rui Lopes, outra vez a italiana, outra vez a escocesa, beleza, você pode talvez, né, jogar posições diferentes, achar mais divertido, mas aí você não vai ter a vantagem de ter experiência dentro do que você joga, né? Claro que para você ter essa experiência boa, você tem que tentar, claro, estudar seus jogos, né, fazer revisão das partidas, né? Se tiver um treinador, melhor ainda, né? Claro que eu sei que nem todo mundo tem um treinador, que é uma coisa mais trabalhosa e é um gasto também. Mas se você tem alguém para te auxiliar, isso acelera bastante o processo também, claro, né? Dito isso, jogamos mais uma vez a escocesa, que ele tomou. E aí, nessa faixa de 1700, a gente já percebeu que é muito comum esse lance cavalo pro D4. Dama pro D4, D6 e aí cavalo C3. Eu joguei. Para pegar um exemplo dessa abertura específica, o Nepo era um cara que jogava muita abertura escocesa. Até ele chegar, talvez, no top 30 do mundo, né? Aí, claro, aí ele começou a ganhar mais consistência nas preparações, né? Variar um pouco mais. Aí, claro, ele melhorou muito como jogador também, de uns 8, 10 anos pra cá, talvez. Mas ele era um cara que jogava quase que só escocesa. Jogava muito escocesa. Mesmo. Mesmo quando ele já era um jogador, um dos 30, 40 melhores do mundo, né? Só pra dar um exemplo. Vocês já sabem que aqui a dama fica bem colocada, já sabem que se ele jogar C5 tende a ser ruim para ele. E como que você aprendeu isso? Né? Claro, você viu, vamos dizer que você viu aqui todos ou quase todos os vídeos da série, mas talvez você jogou também já essas posições de brancas. E aí você vai ganhando experiência. Quantas vezes que você não ouviu falar já? Pô, C5 é ruim aqui, porque enfraquece esse peão, enfraquece essa casa, e não tem nenhum ganho nesse lance. O único ganho desse lance é se o cara esquecer a dama aqui e você capturar a dama. Mas é uma coisa que você nunca vai conseguir enganar seu adversário de 1700 a entregar a dama desse jeito.
E eu digo mais, até nos níveis mais baixos, esse é o tipo de ataque que tem a menor porcentagem de eficiência, eu acho. De eficácia, podemos dizer, né? Porque esse ataque de peão ele é o mais fácil de ver. Então, quando você ataca uma peça assim, todo mundo vai mexer a peça que está atacada. Até nos níveis mais iniciais. Né? Se a pessoa entendeu bem como é que mexem as peças, é realmente uma das ameaças mais fáceis de reconhecer, né? Porque o peão já está na cara da peça. Ele jogou bispo D7 e eu joguei bispo C4. Sacanagem, né? Vou colocar que o lance é impreciso aqui. Totalmente sacanagem, né? Ele prefere jogar uma postura mais agressiva ainda, com bispo E3 e rocão. Vocês conhecem essa formação já também, né? Tirar o bispo, fazer rocão, eu tenho muita liberdade aqui. E vou jogar F3, G4, H4, quando ele rocar pequeno, né? Pode ser. A BC4 não tem nenhum problema. H6. E fui duramente criticado aqui. E olha só que legal, vou mostrar aqui a avaliação para vocês. Ele disse que dama D5 era o melhor, porque eu fiquei na dúvida aqui, né? Acabei jogando mais prático. O que eu falei para vocês? Eu falei, rock talvez não seja o melhor, mas eu tenho certeza que é um lance consistente. É. O Stockfish ele é dramático, ele diz que rock é uma chance perdida. Talvez seja, né? Porque dama D5 é melhor. Mas olha só a vantagem do branco como tá grande aí, né? 1.4 de vantagem. Eu vou mostrar aqui na avaliação para vocês. Então, ó. A gente tem dama D5 aqui, 2.5 de vantagem. E o rock como segundo melhor lance, 1.5. O que quer dizer isso, né? Esses números. Ele tá mostrando, né? Que o dama D5 é realmente bem melhor que o rock. Mas o rock é um lance super consistente e é o segundo melhor lance. Então lembra sempre disso, tá? Os lances que têm bons conceitos, né, suportando esse tipo de lance, esse lance nunca vai ser ruim. Então o rock não é um lance ruim. Ele não é o melhor aqui só, mas ele é um lance consistente, ele é o segundo melhor lance. Se você fizer sempre o segundo melhor lance, você vai ter um nível bem alto. Né? Tirando os casos que você tem que recapturar uma peça e você não recaptura, né? Mas rock é um lance normal aqui. Né? Dama D5 realmente era mais preciso. Porque esse bispo E6 eu tomo, né? Por um instante eu achei que ele faria cavalo E7. Ah, não, mas ele tá super preso aqui, né? Mas enfim, tá bem ganho aqui. De toda forma, o Rock aqui é bom também. Ele manda jogar um C6 aqui pra evitar dama D5. Então ele jogou A6, que é um lance muito, muito ruim, muito lento aqui, né? Dama D5. E aí bispo E6. Tomei em B7. Tomou em C4. E aí dama C6 cheque, um lance importante aqui. Ele jogou rei E7. E eu tomei em C4. A posição aqui já é muito ruim para ele, né? Não tem nem o que falar. Eu já tenho um peão a mais, tem um ataque de graça aqui. Cavalo F6, eu joguei um E5. Ele deveria ter tomado em E5 aqui. Mas a posição é muito triste. Eu ia jogar bispo P3. Rei D7 é um lance ainda, né? Porque se eu der cheque aqui, bispo D6, tá completamente ganho, né? Mas ele vai tentar esconder o rei em C8. Talvez eu não consiga dar mate tão rápido assim, né? Tipo, torre D1, bispo D6. Eu vou ganhar vários peões se eu quiser, dama aqui, dama ali, cavalo E4, mas ele, sei lá, segue mais uns lances ainda, né? Aqui não tinha solução boa para ele, tá? Mas ele jogou esse que não é uma boa ideia. E sabe o que também não é uma boa ideia? Você fazer o upgrade da sua conta no chess.com sem usar o meu link de afiliado. Aí não pode, né? Só você fazer a leitura desse QR Code aqui. Ou você pode escrever também direto o endereço, que é go.chess.com/cricor, para fazer o upgrade na sua conta ou para renovar a assinatura premium que talvez você já tenha. Seja ela Gold, Platinum ou a Diamante, que é a mais completa de todas. Para você fazer, por exemplo, as revisões de partidas de maneira ilimitada. E aí você consegue perceber mais ou menos em que área do jogo você está falhando mais. Né? Então, se você. Vamos mostrar de novo aqui a análise, né? Em cima aqui do tabuleiro. Se você tiver. Mas eu vou até voltar na revisão aqui mesmo, né? Aqui, se você prestar atenção, ele coloca aqui que a abertura ele jogou bem até o comecinho. Questionável, né? Que ele jogou tão bem assim. E depois meio jogo não foi bom, tá? A partida foi meio curta, né? Então. Mas se uma partida mais longa, né? Vamos dizer, uma média de 40 lances, abertura, meio jogo e final, sempre tenta prestar atenção aqui em qual área você tá falhando mais. E normalmente, tá? Eu não presto muita atenção nisso nas análises, tá? Mas meu palpite. Inclusive, começa a prestar atenção aí você quando faz as revisões. Meu palpite é que o meio jogo vai ser a pior precisão sempre. Meu palpite.
né? Final é difícil de jogar também. Mas a abertura, todo mundo meio que se vira um pouco melhor hoje em dia, né? Muita gente, né, consome os cursos, aí, conteúdos na internet de abertura, e o meio-jogo ele é muito mais difícil de você assimilar e de aprender. Então, e é onde tem maiores dificuldades também para os dois jogadores. Então, meu palpite é que vai estar aqui geralmente o maior erro, né? Então, assim, se você está com uma precisão na abertura, no geral, melhor do que no meio-jogo e no final, o que isso quer dizer? Quer dizer que você não deve ficar gastando muito tempo em estudo de abertura. E olha só quem está falando isso para você, né? Alguém que tem 4 cursos à venda, todos de abertura. Mas eu falo para você, ele vai te dar uma consistência legal você fazer um curso de abertura, mas não vai dar um salto gigante no seu jogo. O que vai dar uma consistência mesmo é você realmente melhorar sua compreensão do jogo aos poucos e fazer bastante treinos de tática para você errar menos, principalmente na parte do meio jogo, que é mais difícil, né? Mas voltamos aqui. Então depois de cavalo H7 eu tomei em D6 e a posição aqui é desesperadora. Cavalo D5 cheque, rei D7. Aqui é um jeito legal de procurar como finalizar o jogo, né? Dama A4 é um lance correto. Rei C8, qualquer coisa ganha aqui, né? Enfim, torre 1 não pensei, torre 1 é um lance mais matador aqui. Evita o desenvolvimento e prepara um torre 8, né? E aí ele jogou, quer dizer, aí eu jogaria, desculpa, eu ia jogar dama C6 aqui, né? Isso eu queria dizer. Rei B8 e bis P3 eu queria jogar, que com certeza é matador, mas ele ainda poderia talvez fazer dama C8, incomodar minha dama aqui. E aí eu posso, na preguiça, trocar as damas, aplicar o duplo, tomar a torre e dizer que eu vou ganhar esse final sem nenhum problema até do Magnus Carlsen. Então, seria aceitável também. Ele jogou rei E6, eu joguei torre de F1, torre 1 colocando minha última peça em jogo, rei D5, e aí C4. E o mate 1, você chegou a ver, não? Rei F5? Qual que é o mate 1 aqui? Eu perguntei na hora da partida, né? Então aqui o único mate 1 é dama E4 aqui. E como você vai reconhecer tão rápido esse mate? Ele jogou rei F5, esse é um lance que chama atenção, né? Mas vamos lá, o rei, ele geralmente vai se esconder melhor próximo das próprias peças, né? Então, assim, ele tá querendo se esconder em G6. Não é lá um super esconderijo, mas é uma tentativa, né? Então eu tenho que evitar o rei G6. Aí é muito fácil você encontrar o lance pensando não só onde que eu vou dar o cheque, mas onde que eu vou, de que maneira que eu vou evitar que ele se esconda. Olha só, essa casa ali não pode ir, né? Nesse caso, é a única casa disponível para ele é G6, né? Repara que essas casas estão todas controladas aqui. Todas. Menos essa. Menos essa, de azul aqui. Então aqui você tem que pensar qual que é a única maneira de eu aplicar cheque e ao mesmo tempo. Eita, nós. Eu aplicar cheque e ao mesmo tempo tirar essas duas casas azuis. Tem que ser um cheque na diagonal, né? E aí dama E4. Então um pouco de lógica aí te ajuda também a encontrar essas redes de mate da melhor maneira. Ele tomou em D5, eu joguei C4, né? Rei D4, eu ia jogar tipo um bispo F4 aqui, depois torre a D1. O lance do vovô aqui, trazendo a última peça para o jogo, né? Jamais vai dar errado. Seria mate em 4, ele jogou rei C5 e ele levou bispo P3. E de novo, né? Claro que esse mate é muito fácil de ver, mas como que a gente vai encontrar rápido esse lance? Olha só, o rei, ele tem quais casas disponíveis? Aqui não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Tá tudo controlado pela minha dama ou pelo meu peão. Ele só tem essas duas casas disponíveis, B6 ou D4. Como é que eu vou aplicar um cheque e ao mesmo tempo controlar essas 3 casas? Fica muito fácil aí, que vai ter que ser um cheque na diagonal, né? E aí bispo P3 é mate. Então, isso aqui são os gatilhos aí, né? Para você reconhecer as redes de mate. É claro que uma posição muito ganha, não importa se você vai dar mate em 2 lances ou em 10 lances. Mas, quanto mais eficiente você for, melhor, né? E você pode melhorar sua qualidade de análise e de visualização e de cálculo em posições que sejam realmente mais complexas, né? Então, fazendo uma observação aqui do nosso adversário, que eu tenho falado bastante, né? É que realmente um cara desse nível de 1.600, parece que eu falo sobre todos os adversários isso, né? O cara tinha que saber um pouquinho mais de abertura aqui, né? Então ele tomou em D4, o cara não pode fazer esse lance. Cavalo por D4 é um lance imperdoável no sentido de que não é um erro gravíssimo nem nada, mas o cara tem 1.700 quase, ele subiu 1.300 pontos já do rating inicial do chess.com
Vamos ver quantos jogos que ele tem aqui, só pra concluir o meu ponto aqui, né? Criou quanto 2020. Ele já jogou mil Jesus, 19 mil, aqui não aparece pra vocês, 19 mil partidas. Ele tá perto do recorde dele, 1770 o recorde dele. E já tá jogando outro. E o cara jogou 19 mil partidas de rápidas. Acho que é o recorde aqui, né? Que a gente viu na série. Eu nunca vi alguém com tanta partida de rápida quando a gente para pra ver o perfil assim, né? Tá, então o cara jogou 19 mil jogos. E olha que interessante aqui, eu não consigo mostrar mesmo. Talvez eu tenha que criar uma cena pra mostrar essa estatística legal. Então ele jogou 19 mil partidas. Vamos lá. Ele empatou 1.100 jogos, tudo bem? Ele ganhou 8.900 jogos e ele perdeu 8.800 jogos. Por que eu tô falando isso pra vocês? Repara que a proporção é 50%, né? Ganhou 8.900, perdeu 8.800. Então, se você tá jogando, vamos dizer, no desafio aleatório no chess.com com adversários do seu nível, você sempre vai ganhar 50 e perder 50%, né? Então, todo mundo fala, pô, eu perco muito mais do que eu ganho. Não, você sempre ganha e perde 50% das partidas. Se você estiver enfrentando adversários de nível próximo. A longo prazo, essa proporção vai ser 50-50 sempre, né? Então, se você tem a sensação de falar que você perde muito mais do que você ganha, isso está sendo tendencioso aí de uma maneira mais pessimista, né? E curioso que o cara já jogou 2 jogos, né? E tá jogando um terceiro já, depois que a gente terminou o nosso jogo aqui. Bom, mas qual que é o meu ponto aqui? O cara já jogou 19 mil jogos, tem um rating bom, subiu muito do rating inicial, tem quase 1.700 aqui. Ele tem que saber cavalo F6, né? Em 19 mil jogos, vamos dizer que ele sempre jogou E5, né? Se o cara tá querendo evoluir também, né? Às vezes o cara não tá nem aí também de parar pra estudar um pouco. E aí que é uma coisa que exigiria muito pouco tempo, né? Falar, pô, nessa posição da escolha, eu vou jogar cavalo F6. Estamos no lance 4, né? Não tô pedindo pra ele decorar um livro de 300 páginas de teoria, né? Eu quero que ele lembre de um lance que vai melhorar muito a posição dele nas escocesas, né? Então, cavalo F6, cavalo C3 e bispo B4. Vamos dar uma olhadinha que eu fiquei bem curioso agora, já que ele tem tanta partida, né? Vamos fazer uma pesquisa rapidinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui como é que é. Histórico de partidas. Tá. Vamos colocar ele de pretas. Tô filtrando aqui as partidas. Tá. Apareceu ele de pretas. Vamos colocar aberturas. Abertura, cadê? Aqui, ó, Scott. Ó, aberturas escocesa contra ele. Vamos ver se vai dar certo essa busca. Nem sempre dá certo. Ah, tá bom. Então essa aqui foi a escocesa. Ó, ele jogou contra uma escocesa ontem. Hoje é dia 24 de janeiro. Eu tô gravando um pouco antes, que eu vou viajar esses dias. Esse vídeo vai sair lá pro dia 30, eu acho, de janeiro, por aí. Tá, vamos dar uma olhada aqui numa que ele perdeu, então, bem rápido, só pra ver a abertura, né? Lá ele joga a mesma coisa, né? O que é esperado. Ele trocou em D4. Então repara que isso aqui é a teoria dele, né? É a teoria dele. Vamos ver a outra aqui que ele ganhou. Ah, tá, ele jogou D6 direto, ok. Que é um pouco passivo, mas acho que é um menos pior do que trocar em D4. E aí G6, e aí segue a vida, tá bom. Jogou interessante até, flanquetando o bispo. Mas olha só, se bater o olho bem rápido, ele tá perdendo bastante pra escocesa, né? Não, tá normal, vai. A minha não conta, né? Porque estamos fazendo speedrun aqui. Tá até equilibrado, vai. Quase 50-50. Vamos ver mais uma aqui que ele perdeu em 20 lances. Ainda em janeiro. Ah, o cara jogou gambito escocês. Gambito. Ah, como é que chama isso aqui? Tipo um gambito dinamarquês, né? E outra que ele ganhou. Ah, ele jogou com D6 também, tá bom. Então, essa dica, se eu pudesse dar essa dica pra esse cara, ia mudar a vida dele? Não ia mudar a vida dele. Mas eu acho que a longo prazo, ele ia. Deixa eu só atualizar aqui. Eu acho que ele ia melhorar um pouquinho os resultados na escocesa, de pretas. Eu tenho impressão. Porque ele dá uma liberdade muito grande para o adversário fazendo isso, né? Trocando em D4 jogando D6. Então joga cavalo F6, quero ver. O cara de brancos vai fazer esse, ele já joga esse. Bota pressão aqui em C3. O cara já pode, opa, entregar uma peça aqui. Então ele vai ter que trocar em C6.
e jogar bispo D3 aqui. E aí o preto faz roque, roque, D5 já tem um jogo muito mais livre. Né? E aí começa a teoria principal da escocesa, né? Então, assim, às vezes tem que começar a aprofundar um pouco mais as aberturas de acordo com o nível. A gente vai acompanhar esse processo aqui ao longo dessa temporada para ver como que vai ser a reação dos adversários, quando vai começar as reações mais corretas dos adversários na abertura escocesa. Muito bem, então fechamos com vitória número 164 com 1.709 de rate. Se você gostou da partida, da análise, das reflexões, não esquece daquele joinha, se você não deixou no começo do vídeo, e a gente se vê na próxima.